Muito boa noite. O corpo do antigo presidente da Assembleia Nacional começou hoje a ser velado no pavilhão protocolar da Presidência da República. Fernanda Piedade Dias dos Santos vai enterrar amanhã no cemitério do Alto das Cruzes. Petro de Luanda conquista a 13ª Supertaça Vladimiro Romero. Já decorre o CAN do Marrocos, edição 2025. Estas e outras para seguir agora no Domingo Notícias. Uma vez mais, muito boa noite. Seguimos com o desenvolvimento das notícias e vamos ao encontro da jornalista Fernanda Gonga, que está exatamente no pavilhão protocolar da Presidência da República, o bairro da Praia do Bispo, onde decorre o velório do antigo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó. De resto, Fernanda, muito boa noite. Chegou há instantes a urna que carrega o corpo de Nandó. Perdeu uma referência. Partiu Fernando muito boa da noite, Piedade Dias dos Alberto Santos, Capitão, e também a vasta audiência da Rede Girassol. que nenhuma Precisamente palavra o corpo de consegue preencher. Fernando da Piedade Dias Porque há dos Santos silêncios que doem já mais do que se gritos. encontram aqui Onde eu vou te bater. no pavilhão protocolar, É um desses onde silêncios está a ser realizadas destinado a as permanecer exéquias públicas, na memória a contar coletiva. com a presença dos amigos, Vamos familiares começar esta também, cerimónia o corpo diplomático ouvindo angolano, militantes do a partido homenagem MPLA, do do qual Ministério Fernando de dos Piedade Antigos Combatentes Dias dos Santos e fez veteranos parte, da pátria. e é o cenário que nós estamos aqui a observar, onde vou pedir que o nosso repórter de imagem continue, portanto, a ver as imagens deste momento em que estão a acontecer as homenagens e vão ser lidas as mensagens de condolências a serem endereçadas por vários grupos, dos quais Fernando da Piedade Dias dos Santos fez parte, pertenceu. Estamos aqui a ver o momento da deposição de várias coroas de flores trazidas por vários grupos representativos em sinal de respeito e honra à memória do então antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, que vai a enterrar mesmo nesta segunda-feira no cemitério do Alto das Cruzes. Aqui é visível a presença massiva de vários membros do Executivo. Também destaca-se aqui a presença da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, e ainda vários governantes do corpo ministerial, governativo, quer daqui da capital, como também das demais províncias, aqui para prestar homenagem e honra àquele que foi Fernando da Piedade dos Santos, que já terá exercido vários cargos a nível do aparelho governativo da República de Angola, sendo vice-presidente, também presidente da Assembleia Nacional e vários outros cargos aqui no nosso país. Estamos aqui a observar a presença, sim, de várias entidades, num momento em que as exéquias já estão a ser realizadas no pavilhão protocolar e também num dia em que se observa o luto nacional, de acordo com o decreto presidencial que deverá começar mesmo esta noite e que, a partir deste período, as atividades recreativas e culturais, todas as atividades lúdicas deverão ser encerradas por observância do luto nacional, no momento em que
membros do Executivo, a sociedade e também familiares e amigos rendem homenagem e prestam aqui as palavras de conforto à família enlutada, uma figura que não só deixa um vazio a nível do Estado, como também no seio familiar, pois deixa a viúva e também órfãos. Nós aqui estamos a observar todo este processo em que Fernando da Piedade Dias dos Santos foi, portanto, levado da clínica Girassol, em que esteve aqui em Luanda, e depois na sua residência para os devidos trâmites, e depois, nesta altura, então, aqui mesmo no início da noite, trazido para aqui, para o pavilhão protocolar, aqui na Marginal de Luanda, onde vão decorrer as exéquias públicas a partir da manhã, num programa da feira. Fala-se tanto do momento da chegada e acomodação de algumas entidades. Também haverá ainda amanhã a missa do corpo presente. Segue-se a saída da urna em cortejo automóvel para o pavilhão protocolar da Presidência da República, e também o transporte da urna em marcha lenta por carregadores e militares para o salão protocolar aqui em que nós nos encontramos, e depois vai acontecer cânticos religiosos e ainda é aguardada a chegada da Sua Excelência Presidente da República e também da Primeira-Dama, e depois honras militares até, portanto, outros momentos e a leitura de mensagens até a deposição e o sepultamento de Fernando da Piedade Dias dos Santos, nacionalista, filho da pátria angolana, que faleceu mesmo no dia 18 do corrente mês, quando foi encontrado desacordado em sua residência e posteriormente levado à clínica Girassol, onde foi então declarado já morto. Nós, Girassol, estamos a acompanhar passo a passo tudo o que está a acontecer neste que é um funeral de Estado, e vamos certamente que pontualizar as outras incidências que ainda poderão acontecer neste momento em que o país observa luto nacional. Com os cumprimentos de Josué Massuaco e Fernanda Gonga, a partir daqui do pavilhão protocolar adjacente a um local em que foi reservado para as exéquias de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Boa noite. Muito boa noite, Fernanda Gonga, a acompanhar o velório de Fernando da Piedade Dias dos Santos, antigo presidente da Assembleia Nacional, que vai enterrar amanhã no cemitério do Alto das Cruzes. Se ainda se justificar, a Fernanda Gonga voltará à antena para outras atualizações. Ora, seguimos deste lado. O presidente da Assembleia Nacional considerou hoje que o país ficou mais pobre com a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Adão de Almeida, que prestou estas declarações à margem da cerimónia solene de homenagem ao antigo presidente do Parlamento angolano, que decorreu na Assembleia Nacional, afirmou que o seu nome ficará indelevelmente gravado em vários momentos da história do Parlamento angolano. A cerimónia que decorreu no Salão Nobre da Assembleia Nacional começou com a entoação do hino nacional e, na sequência, foi exibido um vídeo que retratava os 12 anos de consulado de Fernando da Piedade Dias dos Santos na Casa das Leis. Seguiu-se, então, as mensagens de condolências do Presidente da Assembleia Nacional e dos distintos grupos e representações parlamentares, ato testemunhado pelos filhos do malogrado, deputados e várias personalidades da vida pública do país, num momento de elevada consternação. A imprensa, o presidente da Assembleia Nacional destacou a trajetória de um homem que, desde cedo, se dedicou às causas do país, tendo considerado que a melhor forma de homenageá-lo é continuar a trabalhar para o desenvolvimento de Angola. O melhor que temos a fazer nessa altura é homenageá-lo condignamente. Esta singela homenagem que estamos a prestar é
insignificante no que respeita à comparação com a sua dimensão, e a melhor forma de homenagear pessoas dessa estatura é seguir a marcha, concretizar os seus ideais, ajudar a materializar aquilo em que acreditou, e isso é o processo contínuo de construção da nação. Nando foi presidente da Assembleia Nacional por 12 anos. Segundo Adão de Almeida, o seu nome ficará indelevelmente gravado em vários momentos da história do Parlamento Nacional, com destaque para a aprovação em 2010 da atual Constituição da República. A aprovação da Constituição em 2010 é um desses momentos. Portanto, foi o presidente da Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição de 2010 e, naturalmente, o seu nome fica indelevelmente gravado nesse momento histórico, mas em muitos outros da vida da nossa Assembleia Nacional, enquanto aqui esteve a dirigir essa casa. Na sua mensagem de condolências, o grupo parlamentar do MPLA considera que o país perdeu um patriota, nacionalista e um homem de Estado que dedicou toda a sua vida ao serviço do povo angolano. O camarada Nando foi, sim, um verdadeiro patriota, sobretudo pela sua capacidade de diálogo e da busca permanente de consensos no tratamento das várias matérias que marcaram a vida política nacional num período complexo da história de Angola. A UNITA considera que o antigo presidente da Assembleia Nacional deixa um legado de construtor de pontes, tendo contribuído para a construção de um parlamento mais interventivo. Promovia longas conversas sobre Angola que gostaria de ver construída depois de várias décadas de guerra fratricida. A sua morte deixa, por isso, mais pobre a classe política angolana, a família e o Parlamento e o seu partido. O Partido Humanista de Angola considera que o país perdeu um dos seus pilares fundacionais com um percurso de serviço absoluto. Para a líder do PH, Nando, enquanto presidente da Assembleia Nacional, foi o guardião do tempo da democracia. Transformando-o num espaço de diálogo nacional. Como vice-presidente da República, foi um esteio de estabilidade. Em cada cargo, em cada desafio, personificou a serenidade consciente e a sabedoria estratégica de quem colocava os interesses permanentes da pátria acima de tudo. O presidente do PRS descreveu Nando como um patriota exemplar que se entregou com dedicação e sentido de missão ao serviço da pátria e o incansável defensor da convivência pacífica. Cumpriu com zelo, espírito de entrega e abnegação. Para o líder da FNLA, Fernando da Piedade Dias dos Santos, deixa um exemplo irrefutável para a nação. De patriotismo, de consciência de igualdade na diversidade e, sobretudo, na aceitação do outro ideologicamente diferente. Antes de deixar o Salão Nobre, o presidente do Parlamento, Adão de Almeida, assinou um livro de condolências aberto na Casa das Leis e, na sequência, cumprimentou os filhos do malogrado e outros familiares. Ora bem, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nigéria escreve em nota que o governo e o povo da República Federal da Nigéria receberam com profunda tristeza a notícia do falecimento de Fernando da Piedade Dias dos Santos, antigo vice-presidente e ex-primeiro-ministro da República de Angola. A nota sinaliza que Nando foi um distinto estadista, um veterano da luta pela libertação de Angola e uma figura central no panorama político angolano após a independência. Para a Nigéria, Fernando da Piedade Dias dos Santos não era apenas um pilar da estabilidade angolana, mas também uma voz respeitada na região da África Austral e em todo o continente africano. O seu compromisso com a unidade nacional, a reconciliação e o desenvolvimento ressoa profundamente com as próprias aspirações continentais de paz e progresso. Em nome do presidente Bola Ahmed Tinubu, do governo e de toda a nação nigeriana, o Ministério dos Negócios Estrangeiros apresenta as mais sinceras e profundas
condolências ao presidente da República de Angola, João Lourenço, à família enlutada do falecido estadista e ao fraterno povo angolano. Ora, avançamos agora para a nossa habitual análise da semana. Para a tal, temos hoje a honra de receber José Rodrigues e Comeu da Rosa. José Rodrigues, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Comeu da Rosa, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Muito bem, começamos por olhar para a morte de Fernanda Piedade Dias dos Santos, esta notícia que abalou o país na última quinta-feira. José Rodrigues, estamos a falar de uma figura que, a todos os níveis, dispensa apresentações. Certamente que sim, não é? Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó é uma figura incontornável na nossa história recente, uma vida dedicada à vida pública ativa, o que tornou um cidadão comprometido com a República, com os valores da própria Constituição, e um cidadão de paz, um cidadão permanentemente preocupado com a necessidade do aprofundamento do diálogo, e isto foi visível quando da aprovação da Constituição da República em 2010, num momento de tensão parlamentar, tensão política entre os dois grupos parlamentares, o MPLA e a UNITA, e que Nandó defendia o aprofundamento do diálogo, de modo que o interesse nacional devia prevalecer sobre o interesse político dos dois partidos. E foi um sinal de abnegação, de dedicação, um sinal de compromisso com a própria pátria. E foi também um acadêmico, como sabe, foi estudante da Faculdade de Direito, onde também deixou ficar as suas impressões digitais no relacionamento com os diferentes colegas da universidade, e uma pessoa de trato fácil, com um sorriso permanente, que era uma característica peculiar, mas muito vertical as suas posições, e daqueles angolanos que via na angolanidade uma forma de se manter tranquilo, vivo e comprometido com o futuro. Exatamente. Como é que se homenageia uma figura desta dimensão? Bom, aliás, o Zé Rodrigo Fernandes acabou por dizer aqui uma coisa interessante, é a passagem pela academia, onde foram até colegas. Eu fui apenas colega por um dia. Mas vá lá agora responder a sua pergunta. Fernanda Piedade Dias dos Santos era uma pessoa que se pode dizer com todos os predicados e mais alguns naquilo que se refere ao serviço público, ao serviço da República, como se disse já. Mas era uma pessoa que se pode caracterizar em 3 pontos. A primeira, que era um homem de consensos. E olhando para a sua trajetória, percebe-se que em todas as funções que desempenhou, praticamente em nenhuma delas ele foi só mais um. Portanto, era uma pessoa que se destacou em todas as funções, exatamente todas as funções que desempenhou, e foram praticamente todas. Há até um título de um jornal nosso, angolano, que diz que o homem que foi quase tudo, ou seja, só faltou ser Presidente da República. Portanto, Fernando da Piedade Dias dos Santos foi vice-ministro, foi ministro. Aliás, antes foi comandante-geral da Polícia, foi presidente da Assembleia Nacional e foi vice-presidente da República. Uma figura com essa dimensão, uma nação inteira deve vergar-se perante toda essa trajetória, perante o seu legado, que é extremamente valioso, e reconheça-se pelas mensagens digamos assim, de solidariedade que vamos recebendo, quer a nível interno de todos os setores da vida nacional e a nível externo. Portanto, é uma figura de consenso. Eu, quando toquei na questão do consenso, eu queria chamar a atenção... Aliás, os próprios parlamentares têm estado a destacar esta figura de consenso e também atribuem-lhe o título de construtor de pontes. De pontes, exatamente. E é uma questão muito interessante. O Fernando da Piedade Dias dos Santos, se olharmos bem para a questão do consenso, foi nomeado e eleito. Foi nomeado primeiro-ministro. Exerceu essas funções com distinção até. Depois foi nomeado presidente da Assembleia Nacional. Depois vice-presidente. Foi nomeado, depois foi eleito. Foi nomeado, depois foi eleito. Em todas as funções, essas funções que desempenhou, são funções de alto nível, nível do aparelho do Estado.
ele fez-lo de forma distinta, como disse. Foi uma eleição com unanimidade, não é? Não foi só a eleição, porque quem tem alguma memória aqui do nosso país político sabe que as nomeações do presidente José Eduardo dos Santos, nem todas, aliás, até hoje, nem todas elas reúnem tanto consenso assim. E o presidente Nandó, presidente da Assembleia Nacional, Nandó, era tal figura que ninguém conseguia apontar-lhe o dedo, dizendo assim, olha, ou questionar a sua nomeação, a sua indicação para um cargo, por exemplo, em situações sensíveis, como, por exemplo, antes da aprovação da Constituição da República, tinha que se encontrar alguém que reunisse esse consenso. Fosse esse ponto de equilíbrio. Exatamente. Foi nomeado ele, na altura, vice-presidente da República. Depois foi nomeado, saiu do vice-presidente da República e foi para a Assembleia Nacional. Ou seja, nunca se conseguiu encontrar uma figura de tantos consensos, que reunisse tantos consensos, digamos assim, como o doutor, né, o nosso colega e presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade dos Santos, que deixa-nos já saudade, porque não só a nível do Estado, mas também a nível da sua própria família política, né, o MPLA, vai deixar, digamos assim, alguma saudade e a sua ausência fará alguma moça também. Muito bem, nós estamos a acompanhar em instantes imagens do velório que decorre no pavilhão protocolar da Presidência da República, inúmeras figuras, também o corpo diplomático. José Rodrigues, a questão que fazemos agora é como é que deve ser transmitido o legado deixado por Fernanda Piedade Dias dos Santos, se olharmos para toda esta trajetória política e que realce também a académica? Bom, é uma mas fundamentalmente política. Primeiro, uma responsabilidade do partido, de quem era militante há mais de 50 anos, tem essa responsabilidade de transmitir o legado para os seus militantes, para os amigos do partido político MPLA, mas é também uma responsabilidade estadual. Ou seja, o Estado angolano deve assumir esta responsabilidade de poder promover ações concretas e diversas no que tange à dignificação do legado de Fernando da Piedade dos Santos Nandó. Este funeral de Estado é o começo deste reconhecimento? E eu penso que um próximo passo, e seria muito positivo para responder também ao anseio da própria sociedade, é que ali onde se encontram as instalações da Assembleia Nacional, aquela avenida devia ser dedicada a Fernando da Piedade dos Santos Nandó, como forma de homenagear, como forma de eternizá-lo e também como forma de torná-lo uma referência obrigatória para as próximas gerações. Portanto, é importante dizer, e disse ao meu colega de painel, que a disponibilidade para o diálogo e os grandes consensos, eu lembro-me, em 1992, num período de crise pós-eleitoral, repare que na qualidade de representante do governo angolano na CPPM, em nenhum momento enviou qualquer sinal de que a crise poderia efetivamente despoletar no caminho do retorno à guerra. Acreditou sempre na paz, no diálogo e, sobretudo, no espírito de condescendência mútua como forma de se encontrar consensos alargados para salvar o país. Como eu, voltamos a olhar para esta figura. Como é que as novas gerações, não só ligadas ao partido MPLA, mas no país todo, podem ter acesso a toda esta informação sobre a trajetória de Nandó? Que trabalhos é que devem ser feitos daqui para frente para eternizar esta figura? Bom, falou-se agora aqui de se atender à questão da toponímia da rua da Assembleia Nacional, é uma ideia, mas eu pessoalmente estive envolvido num projeto, hoje já não é segredo, porque eu até acabei por colocar nas minhas redes sociais que eu me disponibilizei e havia contactos, tinha feito mesmo contactos com o próprio, no sentido de fazermos um livro biográfico, né? Nessa atividade que eu me tenho dedicado. Faltou esta obra ser lançada com exatamente. Eu sei exatamente que existem já passos muito sólidos dados no sentido da publicação dos seus discursos por outras entidades. Nós nos tínhamos disponibilizado e
e candidatado mesmo, feito contatos diretamente para fazermos a sua biografia. Estávamos a um passo disso, inclusive as conversas foram muito recentes. Também por isso, quando surgiu-nos essa notícia, apoiamos todos, assim, digamos, de surpresa e deixou-nos também em choque por essa razão. Mas fazer alguma coisa para eternizar o nome e o legado de Fernando da Piedade Dias dos Santos, no fundo, acho que todas as iniciativas de todos os setores serão poucas, porque é um homem que se dedicou aos angolanos e à Angola de forma muito plena. Portanto, não serão muitas, aliás, não serão poucas as iniciativas para eternizar o seu nome e o seu legado, e começar mesmo a questão da toponímia, era interessante, mas também os livros, a obra, o registro daquilo que produziu ao longo da sua trajetória, desde digamos assim, o seu destacamento na Polícia Nacional, nas Forças Armadas, depois na vida política ativa, no próprio partido, MPLA, em que ele ingressou no Comitê Central em 85, depois fez toda uma trajetória até o Biro Político e a chegar, inclusive, a assumir várias funções. Talvez a mais alta tenha sido mesmo a de Presidente da Assembleia Nacional, em representação do partido MPLA. E a verdade é essa, que haverá muito pano, digamos assim, para manga, haverá muita matéria para explorar, haverá muita coisa até guardada, talvez até nos arquivos do Palácio Presidencial, porque foi auxiliar titular do Poder Executivo, nos arquivos da Assembleia Nacional, onde foi durante décadas... somando, né, durante décadas, presidente da Assembleia Nacional, portanto, na Polícia Nacional, onde foi comissário e foi comandante-geral, depois vice-ministro e ministro do Interior. Portanto, há muita coisa e acho que existe muita coisa sobre Fernando da Piedade Dias dos Santos e que podem ser exploradas essas coisas de várias formas, né? Mas é importante que a família, quer a família política, quer a própria família, possa anuir, né? E possa também estar, digamos, a ter interesse em fazer essas diligências no sentido de, não só hoje, mas mais lá para frente, que o seu nome e o seu legado sejam, digamos assim, vistos, revistos e recordados, não só com saudade, mas com alguma vivacidade e algum sentido de passar para novas e futuras gerações. Muito bem. Vamos olhar para um outro tema, a aprovação do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026, aconteceu nesta semana e com uma viragem, digamos que da página, onde foca fundamentalmente no setor não petrolífero. A pergunta que fazemos, José Rodrigues, é se este setor não petrolífero tem força para sustentar realmente a economia angolana. Sim, tem força e esta opção resulta, portanto, das reformas económicas e fiscais que têm sido encetadas nos últimos 5 anos. Portanto, hoje o Orçamento Geral do Estado encontra como maior contribuinte o setor não petrolífero. Como sabe, a receita petrolífera ela é muito volátil, tendo em conta que as alterações pontuais nos preços dos mercados mundiais e a crise no setor energético acaba por criar um ambiente de tensão, portanto, econômica em muitos estados. E Angola não é, portanto, a exceção. E esta opção do setor não petrolífero, nomeadamente a agricultura, a agroindústria, a indústria transformadora, os recursos naturais, assim como também o setor das pescas e o setor do turismo, devidamente estruturados e organizados, é possível, sim, o setor petrolífero, nos próximos anos, vir a assumir um papel preponderante em termos de contribuição para as receitas não petrolíferas. E aqui podemos verificar que estas receitas não petrolíferas vão compor hoje o Orçamento Geral do Estado. Não significa que o Estado vai afastar-se daquilo que é a receita petrolífera, mas vai dedicar maior atenção às receitas não petrolíferas, estruturando políticas fiscais que possam incentivar a própria produção nacional e, quiçá, substituir as importações pela própria produção nacional, aumentando deste modo a receita fiscal. Neste caso, como falaríamos da questão que tem a ver com a diversificação económica, um assunto que não é novo,
mas na prática as discussões que têm sido feitas é se já estamos, o país no caso já está exatamente preparado para deixar de depender do setor petrolífero. Bom, eu acho que não estamos ainda em condições de afirmar isso, nem de afirmar isso, nem de, pelo menos, de sustentar uma afirmação destas. Porque as pessoas podem chegar e publicamente dizer que sim, mas na verdade não têm condições de sustentar, digamos assim, essa afirmação. E a verdade é esta, que o Orçamento Geral do Estado para 2026 aponta para esta direção. A equipe económica, liderada pelo Dr. José de Lima Massano, tem feito um trabalho extraordinário, mostrando com alguma sustentabilidade números muito positivos, digamos assim, em termos de equilíbrios nos indicadores macroeconómicos, e um deles é a questão do controle da inflação, que ajuda muito a impactar, por exemplo, no poder de compra dos salários. Portanto, a despesa, em termos de Orçamento Geral do Estado, a receita não petrolífera, ou do setor não petrolífero, vem crescendo, lá, como se apontou aqui, nos últimos 5 anos, vem assumindo uma importância maior, cada vez maior, comparativamente ao setor petrolífero. Mas, em termos reais, nós continuamos a depender, sim, do setor petrolífero, por causa digamos, da sustentabilidade e digamos assim, da expressão deste setor. O setor petrolífero garante, pelo menos, a injeção direta, digamos assim, de capital e de recursos financeiros em moeda forte, porque nós também não estamos ainda devidamente estruturados do ponto de vista da realização de operações de exportação de outros produtos. Verdade seja dita, nós exportamos melhor porque é um setor mais consolidado. O setor petrolífero, né? Temos toda uma infraestrutura e temos até um histórico, digamos assim, de exportação de petróleo e derivados. E não temos grande tradição assim, já não temos, isso assume-se, de exportação de produtos, por exemplo, do setor agrícola. Né? Nós estamos a construir essa capacidade. Exatamente. O que nós temos acompanhado um pouco com alguma atenção, e isso contando já para o setor não petrolífero, é a questão do crescimento do setor de serviços. Nós estamos a dar alguma relevância ao setor do turismo, que deve ser melhorado, mas já começa a dar o ar da sua graça, e outros que não são só turismo, há outros setores que vão dizendo alguma coisa, porque nós não podemos olhar, digamos, ainda não estamos em condições de olhar para um setor específico como sendo capaz de suprir, digamos assim, as carências que, eventualmente, o setor, as receitas do setor petrolífero, à medida que eles vão caindo, possam, digamos, ser consideradas assim. Nós temos hoje indicações de que o preço do barril de petróleo deverá continuar a baixar. Isto é um mau sinal. E a notícia do crescimento ou da importância do setor não petrolífero acaba por ser um indicador positivo e um sinal de esperança até para outros setores da economia, dando nota que poderá ser essa a sua vez para merecerem alguma atenção de quem decide. A verdade é esta: setores como o turismo, até o próprio desporto, setor como a agricultura, o agronegócio, poderão ter hoje mais, digamos assim, mais atenção do Executivo, nomeadamente na captação de recursos, porque são setores que geram receitas também, mas que deverão ser mais capacitados de modo a gerar ainda mais receitas e sustentar melhor a sua posição no Orçamento Geral do Estado. Muito bem. Salário justo, empresas continuam em cumprimento. Quanto ao pagamento do salário mínimo nacional, como a questão que fazemos é, José Rodrigues, por que desta insistência das empresas? Como é que se pode mudar este quadro? Bom, uma das causas são as dificuldades econômicas que as empresas enfrentam. E uma outra causa é, efetivamente, a falta de fiscalização por parte das autoridades. E esta pode ser como que apontada como a que permitiu com que muitas empresas continuassem a fugir das perfeitamente. A ausência de uma fiscalização em tempo útil por parte das autoridades vocacionadas para a administração do Estado levantou-se também aqui um sentimento de impunidade por parte das próprias empresas, muitas delas que têm condições econômicas e financeiras para cumprir pontualmente com este desiderato legal.
Há outras empresas, sobretudo as pequenas empresas, que têm grandes dificuldades de captação de receita para poder suprir as suas necessidades internas e para poder também pagar salários justos e correspondentes com aquilo que o diploma legal estabelece. Como é que nós temos, por exemplo, a Inspeção Geral do Trabalho? O que é que essa instituição faz para, ou devia fazer no sentido de inibir essas atitudes? Como sabe, é uma estrutura que integra o Ministério do Trabalho, mas do ponto de vista da operacionalização ainda se verifica muitas debilidades e também precisa de um novo paradigma, tendo em conta que os cidadãos, os trabalhadores não sentem os efeitos reais daquilo que é a Inspeção Geral do Trabalho. Embora que ela exista, ela funciona, mas quando as denúncias são feitas não encontramos respaldo em tempo real que possa permitir que as empresas regressem à legalidade. E isto leva a que as empresas se coloquem em situação de incumprimento, mas aqui um incumprimento decorrente da própria impunidade que se instalou com a ausência, portanto, de uma atitude republicana que era exigir das empresas o cumprimento pontual do seu dever de pagar o salário justo correspondente com aquilo que está estabelecido na lei. Como bem, falamos da IGT, da inspeção, mas também poderíamos acrescentar aqui os sindicatos. Mas a verdade é que, e o que muitos dizem é que depois são molestados, sofrem como que perseguição no local de trabalho. Como é que se pode encontrar aqui o equilíbrio para resolver este problema do salário justo? O salário justo, para mim, é um conceito um bocado romântico, uma forma muito romântica de Por que considera romântico? Porque o salário justo é um conceito, digamos, muito vazio, muito vago. Na verdade, e olhando um pouco para a questão que o coloca, o salário justo é uma campanha que foi encabeçada pela Inspeção Geral do Trabalho e o MAPTES, que, no fundo, previa num período de tempo, em um mês aproximadamente, de novembro a dezembro, até 18 de dezembro último, fazer um conjunto de ações de inspeção a empresas, quer do setor público, quer do setor privado, no sentido de constatar digamos assim, a implementação, a aplicação da lei, que é a Lei 50/25, que obriga, né, que, no fundo, que regula essa questão do salário mínimo nacional. Ou seja, essa obrigatoriedade das empresas pagarem, no mínimo, 100 mil kwanzas, as empresas, de uma forma geral, e as micro, pequenas empresas, um salário mínimo de 50 mil kwanzas, no fundo, devia ser abordada de uma forma diferente, do meu ponto de vista. Não no quadro de uma campanha, que começou e terminou agora no dia 18, e com base na qual também foram aplicadas... Mas esta campanha esteve também muito focada naquilo que é, por exemplo, o momento que estamos a viver agora, a quadra festiva, o cumprimento das empresas, questão que tem a ver com os subsídios de Natal. Essa é a ideia da sazonalidade que não se pretende para uma lei, que deve ser, além da abstrata, deve ter, digamos assim, de cumprimento obrigatório, né? E enquanto ela vigorar. E a verdade é esta: nós não conseguimos ter uma ideia concreta da própria, como se diz, até a expressão em inglês, law enforcement, que tem a ver com a capacidade de fiscalizar permanentemente a aplicação dessa lei. Ou seja, foi desenvolvida uma campanha durante o mês, a Inspeção Geral do Trabalho e o MAPTES andaram visitaram várias empresas, e o número oficial que nós temos é de 700 empresas que foram visitadas, e no quadro dessas visitas foram aplicadas multas ou desencadeados processos de contravenção num número muito, 100 e poucos processos, né, para um universo de 700 empresas. Portanto, percebe-se um pouco aqui, por isso é que eu falei do romantismo, digamos assim, desta iniciativa, que primeiro, é de louvar. Existiu vontade, digamos assim, de se garantir que uma lei seja aplicada, de facto, mas a verdade é que ela, por exemplo, peca por, primeiro, ela não garante, por exemplo, que, além do salário, os trabalhadores tenham, por exemplo, acesso a outras condições que dão dignidade ao seu próprio emprego, por exemplo. Nós estamos a falar do salário mínimo de 100 mil kwanzas e para as empresas e microempresas de 50 mil kwanzas, mas também dizemos, na própria lei, né, que o trabalhador doméstico, empregado,
como se isso até fosse um luxo, deve, por exemplo, ganhar até 100 mil kwanzas, ou no mínimo 100 mil kwanzas. Quer dizer, não se compreende muito bem como é que se... Ou seja, você não recebe 100 mil kwanzas, mas tem que pagar... Ou seja, recebe 100, como é que vai pagar 100 ao empregado 100 mil kwanzas. Ou seja, há aqui, por isso é que eu falo aqui de algum romantismo. Não se percebe bem como é que se sustenta uma ideia destas, né? Os números que foram apresentados pelos donos dessa iniciativa são um bocadinho assim, quer dizer, são até criticáveis desse ponto de vista, porque são 700 empresas visitadas, segundo o vi, foram verificados que algumas empresas, muitas empresas não cumpriam com esse comando legal, que é pagar o salário mínimo, mas também não se compreende, não se disse, por exemplo, por que essas empresas não pagam. É aquilo que o José Rodrigues acabou de dizer. As empresas estão em dificuldades, isso não se diz, né? Entretanto, vem-se a público apresentar esses números que são, de certa forma, até bonitos, de que se fez alguma coisa, mas não se fez tudo. As empresas estão hoje em dificuldades, senhores, 30 segundos para esta última questão. Estão em dificuldade hoje, mas há relatos de empresas que há muitos anos, por exemplo, não cumprem com esta questão de dar salários mais dignos e também da questão, por exemplo, da segurança social. Mas isto resulta, portanto, do déficit de funcionamento das próprias instituições do Estado angolano. Repare que o próprio Estado também está em situação de incumprimento em relação a empresas que, num passado recente, prestaram serviço ao Estado, na década de 2010, 2020, e que o Estado não liquida esses atrasados. E quando liquida, esses atrasados estão completamente inflacionados. E as empresas também têm contratos com terceiros fornecedores. Logo, há aqui um ambiente econômico que não é propício ao cumprimento dos deveres e, em contrapartida, o Estado chama aqui a fiscalização, mas esta acaba por não conseguir se processar em tempo útil, porque também encontra um conjunto de barreiras. A própria burocracia excessiva do ponto de vista da administração do Estado leva a que muitos processos que são desencadeados acabam por não produzir o efeito útil, porque depois de um ano a própria empresa é declarada como estando em situação de insolvência, por razões, portanto, não declaradas, que todos nós acabamos por depois desconhecer o encerramento de uma empresa e dezenas de postos de trabalho. Daí que é preciso melhorar o ambiente de negócios, criando políticas públicas mais atrativas para as empresas, mais crédito às empresas, mais cumprimento pontual das obrigações do Estado angolano e, portanto, exigir mais responsabilidade versus responsabilização. Como é? Rapidamente. Eu queria ver, por exemplo, que em vez de uma campanha salário justo, devia haver um trabalho digno, por exemplo. Nós temos situações, denúncias até são públicas de trabalho do menor e até algumas situações de trabalho escravo. Portanto, uma campanha como essa, uma iniciativa como essa, que é de louvar, como um primeiro passo, devia se estender a outras áreas, que era a questão da económica, inclusive a questão da dívida do Estado para com as empresas, mas também verificar a situação dos contratos de uma forma geral. Entrar, por exemplo, nesses complexos comerciais que nós temos aqui ao longo da Via Expressa e dos armazéns, e perceber se aqueles trabalhadores que lá estão têm os contratos regularizados, se recebem salários de acordo com a lei e também são cumpridas as normas mínimas, digamos assim, de segurança no trabalho. Ou seja, há muito trabalho a ser feito, senhores. Claro. Obrigado, bom descanso. Obrigado. Nós chegamos deste lado e voltamos a falar do passamento físico de Fernanda Piedade Dias dos Santos, porque deputados, antigos colegas e várias personalidades da vida pública angolana descreveram Nandó como um homem de inúmeras qualidades, um humanista, uma figura de consensos e de espírito de diálogo. Nandó foi homenageado na Assembleia Nacional numa cerimónia solene. Fernando da Piedade Dias dos Santos conduziu a Assembleia Nacional por 12 anos, até agora a figura que mais tempo ficou no cargo. Dias depois da sua partida, Nandó, como era carinhosamente tratado, foi lembrado pelos funcionários do Parlamento como um humanista, um homem da serenidade que impunha respeito, mas nunca o medo. Era cerimonial, como a função exigia, mas também sabia ser simples, sabia estar próximo, falava calão quando o momento pedia, dançava conosco quando a ocasião permitia,
partilhava alegria nos momentos festivos. Era autoridade, mas também era humano. Quando saiu, sentiu-se um vazio. E hoje sentimos novamente este vazio. Porque os cargos passam, mas a forma como se tratam as pessoas fica. A tristeza tomou conta da cerimónia solene de homenagem ao ex-presidente do Parlamento. Visivelmente emocionado, o secretário-geral da Assembleia Nacional descreve Nandô como um líder marcante e um bom homem. Gratidão por tudo quanto fez por nós. Foi uma escola, foi um professor, um líder que nos marcou bastante. Um político dos poucos que eu conheci, com muito caráter, alguém que ama o seu próximo. Bom homem. Joana Lina, que trabalhou com Fernando da Piedade Dias dos Santos como primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, afirmou que o país perdeu um grande dirigente. Ainda não consigo acreditar que isso tenha acontecido, mas pronto, já acho que Angola perdeu, né? Angola perdeu um grande homem, nós perdemos um grande dirigente, meu chefe durante muito tempo, e acho que podemos usar aquelas expressões que alguém que trabalhava muito próximo do Camada Nandô me disse no primeiro dia: ficamos órfãos pela segunda vez. A deputada da Assembleia Nacional e vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, sinalizou que partiu para a eternidade um dos grandes militantes do partido, um nacionalista e um patriota. Um militante que sempre respondeu para todas as missões que lhe foram delegadas, tanto pelo nosso partido como pelo governo de Angola, de uma forma geral. De facto, foi-se um patriota, foi-se um nacionalista, foi-se um pai de família. Portanto, gostaríamos também de aproveitar esta oportunidade para, em nome da direção do MPLA, endereçar à família enlutada as nossas mais sentidas condolências. O também deputado e líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, recordou os momentos que privou com Fernando da Piedade Dias dos Santos, destacando como mais marcante o período em que Nandô, nas vestes do comandante-geral da Polícia Nacional, foi ao seu encontro 2 dias depois de ter regressado ao país. Meu regresso a Angola, pós-paz, Nandô era comandante da polícia e era vice-ministro do interior, e no segundo dia da minha chegada foi-me cumprimentar ao hotel, numa demonstração de uma busca de contacto e de criação de relações pessoais, que foi marcante, indiscutível. Às 8 da manhã chamaram-me porque Sua Excelência queria cumprimentar-me e desejar-me as boas-vindas. Então, marcou. E o ex-deputado da Assembleia Nacional, entre 2012 e 2022, José Pedro Cachiungo, descreve Fernando da Piedade Dias dos Santos como um líder exemplar que vai fazer falta ao país. O presidente Nandô deixou um traço que para os que fazem política é muito importante. Ele tinha um refinado sentido de humor, repito, refinado sentido de humor e uma forma muito cortês de desarmar as arrogâncias e desfazer barreiras. Ele vai fazer falta. Angola perdeu. A homenagem na Assembleia Nacional faz parte do Programa Geral de Luto e Reconhecimento pela trajetória e contributo para o Estado Democrático de Direito em Angola de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Os restos mortais do ex-presidente da Casa das Leis vão a enterrar nesta segunda-feira no cemitério do Alto das Cruzes. Recordamos que decorrem várias iniciativas para homenagear Fernando da Piedade Dias dos Santos. Também recebemos
notas de condolências de vários governos provinciais, o caso do Cubango e de outros cantos do mundo. Fazemos agora o primeiro intervalo da noite. Ano das Nações, 24 seleções participam deste evento ao longo de no caso de um mês, que vai decorrer no Marrocos. Chegar no jogo decisivo em Rabat no dia 18 de janeiro é o objetivo de todas as seleções. Neste momento está a decorrer o jogo Marrocos-Ilhas Comores, jogo que inaugura assim o CAN edição 2025, onde os Palancas Negras estreiam-se amanhã a partir das 17 horas nesta 35ª edição do Africano de Futebol, diante da Seleção da África do Sul, no estádio de Marrakech, em Marrocos, com os sul-africanos em vantagem nas estatísticas. Angola e África do Sul entram em campo amanhã para a no caso para a sequência deste Campeonato Africano de Futebol, que arrancou no dia de hoje. Aniceto Moquinto, muito boa noite. Eu lhe pergunto quais as possibilidades de Angola neste jogo com a África do Sul. Boa noite, capitão. Boa noite, assim, telespectador. Penso que as nossas expectativas e, aliás, as nossas esperanças são elevadas neste certame, tudo por conta do último CAN que fizemos e fizemos muito bem. Eu penso que a esta altura, do ponto de vista técnico, temos jogadores bem trabalhados, do ponto de vista tático, os jogadores também vão interpretando bem aquilo que tem sido as orientações de Patrício Bomel e, no entanto, fisicamente também nossos jogadores estão bem, porque muitos deles, inclusive, têm competido ao mais alto nível nos seus clubes. Agora, precisa-se aprimorar um pouquinho mais a condição psicológica, pois tem-se dito que nossos jogadores, às vezes, em jogos capitais, acabam por tremer. É preciso dizer o seguinte, que o nosso adversário direto neste grupo acaba por ser a África do Sul. É com a África do Sul que nós vamos discutir a segunda vaga. Se vamos discutir a segunda vaga do grupo com a África do Sul, é imperioso que amanhã entremos a ganhar. No mínimo, não havendo uma vitória, que ficamos pelo menos por um empate e depois fazermos o nosso jogo com... Depois ganhar o Zimbábue e tentar o empate com o Egito para terminarmos ou no primeiro lugar, ou no segundo, ou no mínimo garantir o terceiro dos 4 melhores classificados deste grupo, já que a prova é feita por 24 seleções, divididas em 6 grupos, e vão passar apenas os 2 primeiros classificados e depois vão passar os 4 melhores de cada grupo. O que significa que temos fortes possibilidades, mas é imperioso que amanhã a seleção entre para o jogo de peito aberto, procure assumir o jogo sem aqueles receios de que a África do Sul é superior a nós. Nós, hoje por hoje, podemos valer-nos do facto de termos jogadores também a competir a mais alto nível, e esta é a condição e a garantia de que podemos fazer um bom CAN. E nesse caso, fazer um bom CAN, como é que Angola deverá entrar de início já no sentido de passar esta esperança que começou já no CAN anterior, né? Agora a exigência é maior. No mínimo, Moquinto, Angola vai para este CAN a pensar na conquista do título ou deve ser mais modesta? Bem, devemos ser, e aliás, mesmo nós aqui a nível das nossas abordagens, devemos ter essa modéstia, devemos ser mais equilibrados para não vendermos aqui uma falsa ideia daquilo que... Vender um sonho. Um sonho que poderá não se consumar. Aqui a ideia é Angola procurar fazer jogo a jogo, ou ganhar jogo a jogo. Primeiro, é imperioso passarmos essa primeira fase e tentarmos chegar aos quartos, que é aquilo que fizemos na última edição. E penso que foi este o objetivo definido pela própria Federação, fazer igual, melhor do que fizemos no passado, ou então ficar pelos quartos finais. Isso seria interessante. A partir dali, passarmos agora a fase de grupos, ou ganharmos amanhã, e as nossas contas devem passar por ali, ganhar de jogo a jogo, para no final das contas, então, podermos fazer o balanço daquilo que de facto foi a nossa participação. Muito bem, neste momento, Moquinto, Marrocos, Ilhas Comores, é um jogo que teoricamente Marrocos vai passear a classe, mas como sabemos o futebol não é teórico.
Claramente. Ou seja, não é só teórico. Claramente, é o jogo que abre, que decorre este momento e que abre o maior certame de futebol africano e quis assim o cruzamento que o anfitrião recebesse as Ilhas Comores, mas é preciso dizer que estas Ilhas Comores não vão ser, não é, conforme tem sido dito na gíria futebolista, não é a baba do boi. Não é verdade. As Ilhas Comores temos que ter memória que em 2021 deixaram para trás o Forte Ghana. E agora Marrocos já falhou uma grande penalidade. Já falhou uma grande penalidade. Aliás, é preciso dizer que houve uma defesa do próprio guarda-redes, que há todo este mérito, e penso que as Ilhas Comores vão crescendo a nível do futebol. Por isso, há que algo a dizer que vamos ter um campeonato bastante competitivo, porque é uma evolução muito grande do ponto de vista técnico. Quando fala em competitividade, Muquin, está também a falar em surpresas? Claramente, estou a falar em surpresa, porque a esta altura, num vaticínio feito sem olhar para este jogo, estaríamos a dizer que no princípio, logo nos primeiros 45 minutos, Marrocos estaria a vencer já as Comores por 2 ou 3-0. O que não está a acontecer é um jogo muito equilibrado, onde as Comores poderão surpreender caso o Marrocos não acautele-se. E essas surpresas poderão acontecer nos outros jogos, onde poderão estar envolvidos aquelas seleções que são tidas como as maiores do continente. Penso que há um evoluir muito grande a nível das seleções africanas, porque todas elas hoje conseguem distribuir os seus melhores ativos nas melhores competições europeias e não só. Isto acaba por trazer maior qualidade e competitividade a nível do próprio CAN. Muito bem, Vicente Muquinto, muito boa noite, obrigado, bom descanso. Estamos juntos, obrigado. Amanhã vai ter com certeza muito mais desenvolvimentos sobre este jogo de Angola e da África do Sul no Desporto na Rede. Agora saiba que o país recebeu as 54 delegações que fazem parte da ACNOA, um dado que agradou ao Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão Pinto de Andrade, que ressaltou esse ponto no seu discurso de encerramento dos Jogos Africanos da Juventude na noite deste sábado. Neste sábado foram dados por encerrados os Jogos Africanos da Juventude que o nosso país acolheu desde o dia 10 do corrente mês. Mais de 50 países com diversas modalidades olímpicas desfilaram no nosso país exibindo o potencial. Para o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, feitas as contas, mostrou-se feliz e fez um balanço positivo. Foi a primeira vez em África que se conseguiu reunir os 54 países. Para além disso, trouxemos também os refugiados, a delegação dos refugiados. A África ganhou, Angola ganhou, o nosso nome está no continente inteiro. Era isso que nós pretendíamos para os 50 anos, cumprimos a nossa tarefa. Sr. Ministro, aqui a chama continua acesa na esperança de que os jovens são o futuro para o desporto nacional. Eu espero que eles tenham colhido aqui a experiência necessária para perceberem que só com trabalho é que nós podemos chegar lá. Tivemos muito bons resultados em várias modalidades. Vamos continuar a trabalhar, o desporto é assim. Hoje ganha-se, amanhã perde-se. O importante é não perder o foco. Por seu turno, Rui Falcão apontou algumas questões que devem ser melhoradas. Houve falhas pontuais, podíamos ter sido melhores em alguns aspectos, mas é também para nós um processo de aprendizagem. É preciso não esquecer que este é o maior evento desportivo dos 50 anos. Nunca fomos tão longe como desta vez. Agora, cometemos alguns erros, é preciso criar rotinas, é preciso melhorar os aspectos técnicos de algumas equipas que estavam envolvidas, mas só o tempo é que nos permitirá isso. Os Jogos Africanos da Juventude são organizados pela Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais da África, ANOCA, que é uma organização sediada em Abuja, na Nigéria, fundada em 28 de junho de 1981. Reúne 54 comitês olímpicos nacionais africanos. Neste sábado, registrou-se também a passagem de testemunho para o próximo país que vai acolher os Jogos, que será a Etiópia. Vamos a mais um intervalo, voltamos daqui a pouco para outras da atualidade informativa.
Zap Box HD está ao preço especial de 16.900 kwanzas, com oferta de 7 dias do pacote Zap+. E os clientes atuais ganham ofertas de canais do pacote acima para viverem toda a emoção do Natal. Zap, sentimos o Natal, sentimos Angola. De volta às notícias, olhamos para a atualidade internacional. O exército do Sudão confirmou hoje confrontos armados com o grupo paramilitar sudanês Forças de Apoio Rápido na área petrolífera de El Eglik, na fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul, mas afirmou que os combates foram muito limitados. Um dos porta-vozes militares, o Major John Mayen, garantiu que os confrontos estão sob controle e assegurou que a situação foi contida em pouco tempo sob a supervisão direta do chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa do Povo do Sudão do Sul, o general Paul Nang Majok, pelo que diz a independência do Sudão do Sul em 2011 e foi recentemente ocupada pelas forças sul-sudanesas em 2012, antes de serem forçadas a retirar-se devido à pressão internacional e também regional. Ainda da atualidade pelo mundo, o grupo islamita palestiniano Hamas condenou hoje a aprovação pelo Gabinete de Segurança israelita de 19 novos colonatos na Cisjordânia ocupada, referindo-se a uma anexação progressiva e a um instrumento de deslocação dos seus habitantes. Para o Hamas, a atitude representa um novo passo colonial que consolida a política de anexação progressiva e procura saquear o território palestiniano e impor também medidas coercivas em detrimento dos direitos históricos e legais do povo, afirmou Harun Misredini, membro do gabinete político do Hamas, em comunicado. O dirigente do Hamas, que controla as autoridades da faixa de Gaza, considerou que as práticas da ocupação e dos seus colonos criminosos revelam a insistência do governo israelita em expandir os colonatos como um instrumento fundamental para a deslocação de palestinianos. Com esta decisão, o número total de colonatos ilegais, segundo o direito internacional e reconhecidos durante o mandato de Smotrich, sobe para 69. De volta à atualidade interna, aumentou de forma significativa a procura por bilhetes de passagem nos terminais rodoviários interprovinciais de Luanda. Quem quiser viajar numa transportadora de autocarros oficiais tem de comprar o bilhete de passagem 3 dias antes. A partir do dia 15 deste mês, aumentou consideravelmente em Luanda a procura de bilhetes de passagem nos terminais dos autocarros interprovinciais. Nesta época, os bilhetes devem ser adquiridos 3 dias antes, como constatou a Rede Girassol em alguns terminais de Luanda. João Zinga, por exemplo, desembarcou na manhã deste domingo de Lisboa, Portugal. Vêm de férias com 2 irmãos e pretendem seguir viagem para Huila, mas não conseguiram os bilhetes de passagem. Está difícil ter os bilhetes, tanto a Huila, a Macon, ao Ambo Expresso e a Real Expresso. Já estamos aqui desde as 8 horas e nesse momento só tem bilhete para terça-feira ou quarta-feira. Pedro Kitushi, encarregado de terminal da transportadora Real Express, confirma haver venda de bilhetes de forma antecipada devido à demanda. Na verdade, atualmente a demanda subiu, uma vez que a quadra é festiva e as pessoas vão locomovendo de um lado para o outro. Atualmente estamos a vender bilhete antecipado e para essa semana só teremos bilhete para quarta-feira, nesse caso para todas as localidades. Para quem, como João Zinga e seus companheiros, não consegue um bilhete no mercado oficial, a alternativa tem sido o mercado paralelo. Nesse momento estou com a consciência pesada porque no mercado informal a única coisa que nos empresta são
os mini-autocarros. Nós sabemos como é que os mini-autocarros são daqui para longo curso, estamos um pouco perigosos. E estamos a tentar refletir um pouco em que meio a gente vai nos pôr, uma vez que os meios habituais não nos fornecem capacidade para nos levar ao nosso destino. Então vamos tentar analisar se é possível viajar com os transportes informais. E quem viaja no mercado paralelo, as condições deixam a desejar, segundo constatamos na conhecida paragem do T-Show em Viana. Há muita procura, tem muita gente a viajar de um canto para o outro, né? A procura de melhores condições, enfim, tudo mais. As condições das viaturas estão boas, né? Eu tinha previsões de viajar com Reexpress, mas infelizmente eu não consegui comprar o bilhete lá naquela base porque não tinha bilhete para hoje. A maioria dos passageiros que viajam nesta altura são cidadãos que pretendem passar a quadra festiva ao lado dos seus familiares, como é o caso de Alberto Martins, que viaja para o Ndalatando, e Jaime Cuzola, que vai para o Kwanza Sul. Sabendo que é uma época em que gostamos muito de nos deslocar para poder viver um momento festivo com alguns familiares que por muito tempo não temos nos visto, tudo por conta do trabalho e outras coisas mais. Então tem sido já um costume, todos nós às vezes, termos que viajar numa época como esta. É de hábito sim, porque vou sempre para as quadras festivas, passar as quadras festivas com a minha madrinha. Então essa rota já é de hábito. Aumentou de forma significativa a procura pelos bilhetes de passagens nos terminais interprovinciais de Luanda. Seguimos. Cerca de 20 crianças com hidrocefalia vão beneficiar no próximo ano de intervenções cirúrgicas. A iniciativa é da organização não-governamental O Teu Sorriso é a Minha Alegria, em parceria com o Centro de Neurocirurgia e Tratamento da Hidrocefalia. A informação foi avançada pela presidente da organização não-governamental, que neste sábado fez a entrega de 5 milhões de kwanzas para cobrir custos de algumas operações. Deste sábado, as crianças com hidrocefalia, numa atividade recreativa para saudar a época natalícia. Na ocasião, a presidente da instituição, Whitney Chikongo, afirmou que foram entregues ao Centro Neurocirúrgico e de Tratamento de Hidrocefalia mais de 5 milhões de kwanzas, com o objetivo de se operar mais de 20 crianças. Cada cirurgia custa cerca de 250 mil kwanzas. Nós trouxemos 5 milhões e as nossas contas seriam para 20 crianças aproximadamente, mas já conversamos com o doutor que essa vai ser uma campanha que vai se estender durante 3 meses, onde eles vão também fazer a ginástica para conseguir acudir cerca de 30 a 40 famílias. A organização entregou também lanches, kits da cesta básica, produtos de limpeza e brinquedos para acudir às famílias mais carenciadas que diariamente enfrentam um problema de hidrocefalia. Em princípio, a nossa atividade será para 50 famílias. Trouxemos produtos da cesta básica, higiene e limpeza para acudir também às próprias famílias, porque são famílias de renda muito baixa e onde nós queríamos também garantir que nesta quadra festiva cada um tivesse o mínimo para festejar. Mãe da pequena de 8 anos, Isabel conta que a ação ajuda não só do ponto de vista financeiro, mas também emocional. Eu digo que essa ajuda vai ajudar numa boa área, principalmente aí descartável, porque os nossos filhos necessitam mesmo de bastante descartável, cesta básica, as consultas e não só. Estou gratificante com essa ajuda que iremos de receber no dia de hoje. Já Josiane fala da necessidade de trabalhar para termos uma mente sã. Sem a mente estar estável, nós não somos nada, não é? Sem trabalhar nos nossos traumas, nas nossas crenças emocionais, nas nossas fraturas emocionais, nós não conseguimos chegar além. A associação controla cerca de 20 mil famílias, sendo que deste número 5 mil já realizaram a cirurgia.
Ora bem, antes do fecho deste jornal, voltamos a falar do velório de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, que está a decorrer no pavilhão protocolar da Presidência da República, na localidade da Praia do Bispo. Voltamos então a este local, agora em direto com a Fernanda Gonga. Fernanda, outra vez muito boa noite. Que novas informações tens para nos trazer? Estando mesmo a ser referenciado pelo Sr. Padre, as suas presenças marcantes e também as atividades eclesiásticas, de que não se esquecia desde mesmo a sua meninice e também a juventude. Por isso, nesta altura, está aqui a acontecer um momento consagrado à Igreja e também um momento reservado para entoações de vários cânticos em memória de Fernando da Piedade dos Santos, que vai enterrar neste dia 22 de dezembro no cemitério do Alto das Cruzes. Vou pedir ao nosso repórter de imagens, Josué, mas só que nos dê a ver as imagens que conseguem ilustrar este momento em que familiares, amigos e também companheiros da vida política de Nandó rendem homenagem e fazem aqui as despedidas de Fernando da Piedade Dias dos Santos, que amanhã vai ser sepultado mesmo no cemitério do Alto das Cruzes. Lembrar que este local, esta tenda, é o local reservado para o início das exéquias públicas nesta noite, sendo que amanhã, no período da manhã, vai ser transportado justamente no interior do pavilhão protocolar, onde vão prosseguir outras atividades como as honras militares, os cumprimentos do Comitê de Recepção, assim como também a leitura de mensagens do Executivo, mensagens da Assembleia Nacional, também do partido MPLA e também da família, que também vai fazer tanto um elogio fúnebre, seguido então da assinatura do livro de condolências e depois a saída para a marcha para o cemitério do Alto das Cruzes, onde vai ser tanto feita a mensagem do Padre Apolinário Graciano, que já esteve aqui a falar e a referenciar o lado religioso de Fernando da Piedade Dias dos Santos, por sinal também um homem devoto a Deus, que desde a meninice, como já o dissemos, até a adolescência, a fase juvenil, dedicou-se à Igreja Católica. Alberto Capitão, nesta altura é o momento de cânticos, depois vai seguir-se ainda aqui nesta tenda que está ao lado adjacente ao pavilhão, a leitura de várias mensagens a render homenagem a Fernando da Piedade Dias dos Santos. Nós vamos colocar um ponto e vírgula no momento em que as igrejas, a família, os amigos e também familiares observam e acompanham os cânticos que são entoados em homenagem a Fernando da Piedade Dias dos Santos, que vai enterrar amanhã, no dia em que se observa o luto nacional, em que estão então proibidas por decreto toda e qualquer atividade lúdica, cultural ou recreativa em respeito ao luto nacional, que se vai observar com a meia-haste da bandeira nacional. Nesta altura, fiquem com os cumprimentos de Josué Massuaco e Fernanda Gonga. Boa noite. Ora bem, Fernanda Gonga, muito boa noite. Continuação de bom domingo. Recordamos que o luto nacional vai ser observado a partir da meia-noite desta segunda-feira até às 23h59. Muito boa noite, bom descanso. Amanhã, a partir das 7 horas, no Meia Girassol, vamos levar toda a cobertura do funeral de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Boa noite.